É uma passagem conhecida no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Capítulo 7 fala sobre o filho da viúva de Naim, do versículo 11 ao 17. Vamos meditar naquilo que o Senhor tem mais ainda nesta manhã para conosco, né? Diz assim o versículo 11: E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, e era viúva, e ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. É uma passagem do Evangelho de Jesus Cristo, em que nós vamos ver aqui no Lucas, é um escritor que ele sempre descreve muito os acontecimentos, né? E nesse capítulo 7 nós vamos ver aqui a continuação da ação do ministério de Cristo, o que Jesus sempre fez. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E enquanto Jesus estava aqui nesta terra, no seu ministério terreno, ele em todo momento, em todos os lugares, operava milagres. As maravilhas aconteciam. Onde quer que ele estivesse, a multidão o seguia, a multidão procurava estar próximo dele. Por quê? Porque sabia que ali haveria algo diferente. Jesus mudava o quadro, a situação. Jesus trazia algo novo para aquela multidão, alguém que estava próximo. Jesus sempre estava ali atento. E aqui nós vamos ver que depois, no início do capítulo 7, Jesus, no seu ministério, fez cura. Ele curou o servo do centurião. Ele curou o servo de um homem que era um chefe ali da época. E naquele momento, na cidade de Cafarnaum, era a cidade onde eles ali viviam, né? Jesus colocou no seu coração, quando Jesus vai para algum lugar, quando Jesus está indo para a sua casa, na sua vida, quando ele entra na vida de alguém, é porque ele tem um propósito de mudança, de transformação. E Jesus estava em Cafarnaum, e após esses acontecimentos, o milagre, ele colocou no seu coração de ir à cidade chamada Naim. Versículo 11 diz que aconteceu pouco depois de ele a cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos discípulos, não foram todos, mas e uma grande multidão. Naim era uma cidade que ficava, uma pequena cidade, que ficava afastada. E eu creio que naquele momento que ele disse para os seus discípulos: olha, vamos à cidade de Naim. Talvez alguns dos discípulos digam: mas Senhor, Naim fica um pouco distante. Naim é uma cidade do interior. Naim é apenas uma vila, uma pequena cidade. Aqui é tão grande, tem muitos acontecimentos aqui, mas Jesus tinha um encontro marcado na cidade de Naim, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele conhece a sua presciência. Ele conhece, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Ele já sabe o amanhã, Ele já sabe o que vai acontecer. E Ele disse para os seus discípulos: mas nós vamos a Naim, porque
em Naim tem alguém que precisa da minha presença. Em Naim tem alguém que precisa de uma cura e de uma libertação. Tem alguém que precisa de vida nova. E aqui Jesus foi caminhando com os discípulos, e aquela grande multidão o acompanhou. E diz que após andarem, chegando próximo à cidade, Jesus com aquela multidão, lá na cidade, a multidão não sabia, os discípulos não sabiam, mas eu creio que Jesus já sabia o que estava acontecendo lá naquela cidade. Lá na cidade havia uma mulher que tinha perdido o seu único filho, e agora ela era viúva porque já tinha perdido o seu marido, e ela estava sozinha, precisando de um socorro, precisando de um amparo, precisando da ajuda, e Jesus já sabia que lá existia uma mulher que precisava do socorro. Nesta manhã, Jesus sabe que você precisa do socorro. Eu não sei o que você precisa, eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Jesus conhece onde você mora, conhece o seu endereço, sabe a sua cidade, e Ele tem um encontro marcado com você nesta manhã. E com certeza, se você tiver encontro neste momento, você parar e conversar, dizer: Senhor, venha, porque eu quero te receber. Ele vai mudar a sua história, porque Jesus vai ao encontro de você. Ele vai ao encontro da sua cidade, a sua casa, o seu endereço, a sua vida, porque Ele quer mudar. E Jesus foi à cidade de Naim, e a multidão ia. As pessoas que estão próximas de mim e de você, muitas vezes não sabem aquilo que eu e você precisa, apenas nos acompanha, porque algum pode olhar para você e dizer: mas fulano é assim, fulano tem condições, fulano faz isso, faz aquilo. Pode ser que te acompanhe só por algum objetivo visível, mas o Senhor é o Deus que pode ver aquilo que o homem não vê. E Ele marcou o encontro, e quando chegou próximo àquela cidade, lá já havia uma outra multidão. A multidão que ia com Jesus, havia alegria, porque onde Jesus está, a alegria, a paz, a gozo, a harmonia, a milagre, a poder, a graça, junto com a multidão de Jesus. Onde Jesus ia, aquele povo estava glorificando, exaltando, vendo as maravilhas que Jesus estava fazendo. E eles queriam acompanhar Jesus, porque é bom estar com Jesus, é bom estar próximo do Senhor, é bom acompanhar a Cristo, é bom andar com Ele, porque Ele opera milagre. E na hora da necessidade nós clamamos ao Senhor: socorro, Senhor, ajuda-me. O Senhor está sempre de mãos estendidas, com seus braços estendidos, com suas mãos fortes, e Ele está sempre pronto a socorrer. Então é bom andar com Jesus. Mas do outro lado, na cidade de Naim, havia uma outra multidão, que acompanhava um cortejo, que acompanhava uma mulher, e as pessoas que estavam levando, ali havia um morto, um defunto, o filho único daquela mulher, o filho que era a esperança, porque Jesus disse que os filhos são a herança do Senhor, e o do ventre o seu galardão, ou seja, é o presente de Deus. Os filhos é o presente, é o que Deus preparou para a mãe, principalmente para o casal, para a família, são os filhos. E aquela mulher havia perdido o seu marido, havia sepultado o seu marido. E nesta manhã eu quero dizer que a viúva de Naim, assim como houve uma solução, um propósito de Deus para ir àquela cidade, para visitar aquela mulher, o Senhor vai visitar os teus sonhos, e você não vai sepultar os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você tem colocado na sua vida, os planos, você não irá sepultar, porque Jesus irá trazer de volta os sonhos perdidos, aqueles que estão mortos. Os seus sonhos estão quase mortos para você, no seu olhar carnal, no seu olhar humano, no seu olhar de apenas de ver, de tocar, mas não tem mais vida, eu não consigo, não tem saída. Mas para Jesus há saída, porque Jesus é a vida. Jesus vai trazer de volta os seus sonhos, e os seus sonhos não serão sepultados. Os sonhos
que Deus te deu não serão sepultados nesta manhã. Então aquela multidão estava de encontro, e ali, ao encontrar próximo à cidade, a Bíblia diz, nos versículos que nós lemos, que perto da porta da cidade, não havia nem entrado, perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, e era viúva, e ia com ela uma grande multidão. A cidade era pequena, a cidade do interior, cidades pequenas, quase todo mundo se conhece, são próximos. Se acontece alguma coisa, todo mundo fica sabendo. Cidades grandes demoram um pouco mais, apesar que hoje, com tecnologia, tudo é rápido. Mas naquela época, na cidade pequena, todo mundo sabia. E as pessoas sabiam que naquela cidade havia uma mulher que era viúva, tinha perdido o marido. A Bíblia não fala da história do seu esposo, seu marido, mas ela estava viúva. A morte havia chegado na sua casa. A morte havia adentrado a sua casa e tinha levado o seu marido. E ela era viúva. Mas agora, as suas esperanças, a sua expectativa, o seu sustento, aquilo que o marido, que era o seu provedor, agora estava no seu filho. E ela tinha colocado a sua expectativa, as suas esperanças, porque ela sabia que o filho passou a ser o provedor da sua casa. Mas chegou um momento em que a morte que estava na casa dela, a morte havia adentrado, e onde a morte entra, ela entra para destruir, porque Jesus é vida, mas a morte, ela não traz esperança, ela tira a esperança, ela tira a perspectiva de vida. E a morte havia entrado na casa daquela mulher, tinha levado o seu esposo, e agora levou também o seu filho. Havia levado o seu filho único, em que ela tinha colocado as suas expectativas, a sua esperança, o seu provedor. Agora estava sozinha, sem ninguém, sem esperança, sem perspectiva, sem ter quem o ajudasse. Mas o Senhor nos diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É Jesus que pode me socorrer a mim e a você, quando necessitamos de um milagre. De onde vem o milagre? Vem de Jesus, porque só Jesus pode fazer milagre. Só Jesus pode trazer a solução para os nossos problemas. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor que Ele é o que livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito que não tem quem o ajude. Aquele que é necessitado, aquele que precisa de um socorro, de uma ajuda, o Senhor o ajudará quando clamar. E aquele que está aflito, a sua alma está batida, não tem quem socorrer, o Jesus o ajuda, porque Ele está sempre presente. E naquele momento, Jesus estava perto daquela cidade, e Ele avistou, e a multidão também viu, a multidão que estava com Cristo, viu uma outra multidão que vinha, era a multidão do lamento, a multidão da tristeza, a multidão do desespero, da falta de esperança. Eles iam enterrar o filho daquela mulher, filho único, mas Jesus chegou antes do sepultamento, antes de ser enterrado, antes de acabar. Tinha saído o fôlego de vida daquele jovem, mas Jesus é o Deus que ressuscita. Ele ressuscita o morto, Ele traz de volta a vida aquele que tem esperança nele. Por quê? Porque só Jesus pode mudar a vida do homem. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque Jesus é a vida. E quando ele viu aquela mulher, o desespero, Jesus disse: mulher, não chores. Por que está chorando? Parece até coisa aqui de doido, né? Jesus vai falar que alguém que tinha perdido o filho, que estava sozinho, desesperado. Não chore. Talvez a multidão ouviu aquela palavra, mas
Este é o Jesus. Jesus está falando que não chores. Por que não chores? Porque Jesus é a vida. Ele sabia que ele tinha poder para ressuscitar aquele defunto, aquele jovem. Ele podia trazer a esperança, a expectativa, todos os sonhos que iam ser enterrados naquele momento, Jesus poderia trazer de volta. E ele falou para a mulher: mulher, não chores, porque eu cheguei, a vida chegou, a vida vai entrar na sua casa, não é mais a morte, mas é a vida, e nesta manhã o Senhor quer trazer vida, e vida com abundância para você e para a sua família. Ele quer trazer de volta os seus sonhos, os seus projetos, a cura que você precisa, Jesus pode dar, porque Ele é a vida. E Ele está entrando, está chegando perto, Ele está indo ao encontro da sua vida, da sua casa. Ele quer trazer de volta a vida, e Ele está dizendo nesta manhã: não chores. Eu não sei por que você está chorando, eu não sei por que você tem se lamentado, porque você tem derramado dentro de si o seu pranto. Mas se você chorar para Jesus, se você clamar a Ele, Ele é o socorro bem presente. Aquele que clama ao Senhor é necessitado. Você tem necessidade de alguma coisa? Qual é a sua necessidade neste dia? A necessidade de trazer de volta os seus sonhos, os seus projetos que deu errado. Nós colocamos muitas vezes nossos planos, fazemos planejamentos, colocamos em prática, e aí não dá certo. Foi isso que você fez? É isso que está fazendo, não tem dado certo. Na família, não tem dado certo. Os filhos têm cada um puxado para um lado, tem ido para as drogas, tem procurado a morte, tem ido de encontro com a morte tem estado com eles. Mas Jesus nesta manhã quer libertá-los, quer trazer de volta para a vida, tem que trazer de volta para a vida. É Jesus que está nesta manhã pedindo: clame a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu vou mudar a sua história, o seu quadro, e você vai parar de chorar, e agora você vai passar para a multidão da alegria, do louvor, da adoração. É a multidão que está com Cristo, não é a multidão do lamento, da tristeza, da morte, não, é da vida, porque Jesus chegou. Jesus está chegando na sua casa, Jesus está chegando diante de ti para mudar a sua história. Mas Jesus está chegando, mas o defunto já morreu, já está morto. Se ele está morto, ele chegou. Se ele tivesse, como disse Marta e Maria, Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse chegado antes de ontem, se você tivesse chegado um pouco antes, Lázaro não tinha morrido. Talvez a multidão, depois quando Jesus falou não chores, a multidão talvez falou para aquele: mas se o Senhor tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. Mas Jesus não se preocupou. Jesus diz: Marta, para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver o que Deus pode fazer. Basta crer. Porque se você crer, o Senhor muda a história da sua vida. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ele traz de volta para mim e para você as esperanças perdidas, que o homem oferece muitas vezes alguma coisa para nós, mas não nos dá a solução. Nos dá apenas o projeto, nos coloca diante de nós. E se você colocar em prática sozinho, sem Deus, não vai dar certo. Se você colocar em prática sozinho, os seus sonhos vão ser sepultados. Mas se você colocar Jesus na frente, se você colocar Jesus diante dos seus planos, dos seus projetos, eles não serão sepultados, mas você será vitorioso, porque o Senhor é quem vai abrindo porta, é quem vai quebrando laço, é quem vai derrubando por terra toda barreira e abrindo as janelas do céu sobre a sua vida e sobre a sua família, e trazendo de volta os sonhos e a vida. E é isso que estava acontecendo aqui. Jesus falou: mulher, não chores, porque a vida chegou. Por quê? Porque Jesus vê. Ele diz no versículo que antes dele falar não chores, Jesus olhou e viu aquela mulher, e vendo-a, Jesus teve compaixão.
Jesus teve compaixão. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Quem é que pode ter compaixão do homem? Quem é que pode ter compaixão do miserável pecador, daquele que é traficante, daquele que é ladrão, daquele que é assassino, daquele que pratica maldade? Se nós pudéssemos, nós nos vingávamos, mas a palavra de Deus diz que Jesus tem íntima compaixão, tem compaixão do pecador, porque foi para isso que ele veio para sarar, para libertar, para curar, para transformar aquele que se havia perdido, ou está perdido no dia de hoje. Talvez você esteja andando com uma grande multidão, mas a multidão da morte, e você está indo de abismo a abismo, você está perdido, mas Jesus quer te trazer de volta. Jesus tem um projeto, tem um plano, tem algo especial para a sua vida nesta manhã. Então toma uma decisão, aceite Jesus, incline-se para Ele e reconheça que Ele pode todas as coisas. E Ele está dizendo nesta manhã: não chores, porque eu vou mudar a sua história. Não chore, porque eu vou transformar a sua família. Eu vou tirar a tristeza, a amargura, a decepção, a depressão, aquilo que está afetando, que está destruindo os seus sonhos, os seus projetos. Nesta manhã o Senhor quer trazer de volta a vida, a esperança. Ele quer que você reconheça que Ele está olhando, nada fica oculto, nada passa aos olhos do Senhor, mas Ele te deu o livre-arbítrio, Ele te deu a condição de você escolher, e nesta manhã o Senhor diz: escolhe a vida e não a morte, escolhe a vida, porque você tem em suas mãos, este poder neste momento, de escolher a vida ou a morte. Para que andar no caminho de morte, se você pode andar no caminho de vida? Talvez alguém diga: mas esse Jesus não vai fazer nada. Vai fazer sim, Ele vai mudar a sua história. Ele tem mudado a minha história e a história da igreja nesta terra, e Ele vai mudar a sua também. Faça parte da multidão da alegria, da multidão da vida, daqueles que vão morar nos céus. E Jesus aproximou-se daquela mulher. Ele viu, teve compaixão. Jesus teve compaixão daquela mulher. E as pessoas estavam junto, estavam próximo daquela mulher, levando o seu filho, seu único filho, que agora não estava mais vivo, mas estava morto, era defunto. Não podia fazer nada, a não ser se lamentar, dar os sentimentos, chorar. Como existia naquela época, muitas capideiras, né, as mulheres, as pessoas que choravam, né, eram pagas para fazer com que os sentimentos aflorassem, mas não podiam trazer a vida de volta, e só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode trazer a vida de volta. E quando ele disse para a mulher: não chores, é porque ele já estava falando assim: não chores, pare de chorar, que a solução já chegou. Ele não morreu, ele não está morto, ele está apenas dormindo, descansando. Eu vou trazer de volta a vida para a alegria para vocês. Chegando, se tocou o esquife, e os que levavam pararam. Para levar alguém para a cova, para enterrar, talvez você possa até encontrar alguém, né, que vai querer te levar. Havia pessoas que tinham sentimentos, que eram boas, que estavam se compadecendo daquela viúva, mas talvez tivesse alguém ali também que estava levando. Eu não falei, ela não tem mais esperança. Acabou a esperança dela. Ela tinha colocado a esperança que era do marido, agora no filho. Mas agora o filho dela foi. Agora ela está sozinha, não tem mais esperança. Mas eu quero dizer, Jesus chegou para trazer de volta a esperança daquela mulher, trazendo de volta o seu filho, os seus sonhos, os seus projetos. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, na sua família, o Senhor pode mudar o quadro, Ele pode transformar, Ele pode libertar, pode fazer com que o morto ressuscite. Talvez não esteja morto físico, mas esteja morto espiritual.
esteja enxergando só o mal, só as coisas erradas, mas Jesus nesta manhã pode trazer de volta você à vida, para enxergar aquilo que o Senhor, o projeto de Deus na sua e na vida dos seus. Nesta manhã o Senhor vai trazer de volta. E quando Jesus tocou, pararam, e Jesus apenas disse: olha, jovem, eu te digo, a autoridade do nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder, a sua palavra tem poder para ressuscitar, tem poder para curar, para libertar, para transformar, para dar nova vida. E ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te, coloca-te de pé, porque você agora não é mais morto. Eu dou ordem à morte, sai, e digo à vida: entre, chegue, fique de pé. E foi isso que o jovem se fez. E o defunto, falou aqui que é o defunto, assentou-se. Já viu o morto se assentar? Já viu o morto andar? Já viu o morto? Mas Jesus falou, e a Bíblia diz que o defunto se assentou. Ele era defunto, mas já estava com vida. Era um defunto com vida. Jesus trouxe de volta a vida para aquele jovem. Se assentou-se e começou a falar. Eita Deus, só Jesus pode fazer isso, com que o defunto possa falar. Ou seja, a vida entrou naquele corpo, e nesta manhã, Jesus está com vida na sua vida. Você está precisando de cura de câncer? Jesus vai curar, porque Ele traz de vida, Ele arranca o câncer, Ele cura a ferida, Ele repreende o mal. Se é demônio, Ele vai expulsar e trazer de volta a vida, porque é a paz. Porque Jesus trouxe de volta, e o defunto sentou-se e começou a falar. E aí eu posso ver a alegria, o espanto que havia naquele momento. Todos dizem: mas ele estava morto, ele não tinha mais esperança, não tinha mais vida. O povo estava chorando, e agora ninguém chorava mais. Agora todo mundo estava ali preocupado. Mas o que aconteceu? Esse Jesus, o Jesus chegou e falou para a mulher: não chores. E ela parou de chorar. O quê? Agora está alegre, agora está sorrindo. Por quê? Porque o seu filho não mais está morto. Agora ele fala. O morto fala, o defunto fala. Não, ele foi ressuscitado. Jesus trouxe de volta a vida, a esperança e agora a alegria para aquela mulher. E as pessoas ficaram ali espantadas. Mas o que está acontecendo? Não é possível. Isso acontecer é possível sim. Pode ser impossível para mim, pode ser impossível para você. Para Deus, nada é impossível, nada é impossível. Este mesmo evangelho de Lucas 1:37, está escrito que para Deus, nada é impossível. Não existe limite. Não existe limite para a ação de Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. Nós colocamos limites nas coisas. Nós colocamos limites nos projetos, nos sonhos. Nós fazemos cálculo e olhando dentro das nossas condições, não, só dá para ir até ali. Só dá para ir até ali. Se passar dali, vai dar tudo errado. Mas para Jesus não, Jesus não põe limite. Jesus, para Ele, os planos dele é para hoje, para amanhã e a eternidade. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda. Então Ele está, os seus projetos, os seus sonhos, seus planos de salvação, de libertação, de transformação de vida, está permanente. Ele é o Deus do impossível. Talvez você é mãe, nesta manhã, esteja olhando para você mesmo e tem dito: Senhor, eu já tenho pedido tanto, eu já tenho clamado tanto, eu já tenho feito isso, feito aquilo, e não dá certo, não tem dado certo. Eu vejo meus filhos nas drogas, eu vejo meus filhos na prostituição, eu vejo, está tudo errado dentro da minha casa.
não tenho condições, mas eu quero dizer, o dono da vida, o Deus da ressurreição, o Deus do impossível, aquele que não tem limite para os projetos, para os sonhos, aquele que seus ouvidos não estão agravados, aquele que as suas mãos não estão encolhidas, aquele que contempla os moradores da terra, está te vendo nesta manhã, e Ele tem um milagre na sua vida, e Ele vai mudar a sua história. Basta fazer o quê? Crer somente. Crê somente. Ele disse, crê somente. Um dia chegou o príncipe da sinagoga, Jairo, e ele chegou pedindo socorro para Jesus, pedindo a solução para Jesus. Ele era príncipe, ele era alguém, chefe da sinagoga, e ele disse, Jesus, minha filha está morta, quase morta, está lá. Eu preciso de uma solução. E eu tenho visto que só o Senhor pode dar essa solução. E Jesus falou, não tem problema. Ela não está morta, não se preocupe. Ela não está morta. Quando Jesus falou, não está morta, ele já mudou o quadro. Mas eu deixei ela morta. Mas ela não está morta. Eu vou lá trazer a vida, acordá-la, vou trazer ela de volta, vou tirar do sono que ela está vivendo, passando. E naquele momento, quando ele se direcionou, a Bíblia diz que apareceu outra solução, outras causas para ser resolvidas. É o dia a dia. Jesus está sempre operando. Ele não é limitado. Como eu falei, para Deus nada é impossível. Ele não é limitado. Não se preocupe, Ele não vai cuidar só de mim. Ele não vai só cuidar de você. Ele vai cuidar de mim, de você, dos seus e de qualquer um que a Ele reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida. Ele cuida de todos, os seus olhos contemplam todos os moradores da terra. E naquele momento, quando ele ia para a casa de Jairo, apareceu outra causa para ser resolvida. Alguém tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus transformava, e ela falou, eu vou ao encontro deste Deus, desse Cristo, desse Jesus, deste homem que pode curar a minha enfermidade, pode trazer de volta a solução, aquilo que eu tinha, a minha saúde. E a mulher foi ao encontro de Jesus, e no meio da multidão, ela apenas tocou, porque ela tinha colocado no seu coração. Eu talvez não tenha condições de chegar e falar com Jesus, mas se eu tocar nas suas vestes, talvez você tenha assim, se sinta tão pequeno, tão indigno, os problemas estão tão grandes, tão altos, montanhas de problemas, de dificuldades, que você olha e fala, mas Jesus nem está me vendo, eu não consigo nem falar com Jesus, mas só basta você tocar em Jesus. Se você tocar na orla de Cristo nesta manhã, o Senhor vai derramar um milagre, vai sair virtude para a sua vida, para a sua casa, a ressurreição, e a vida vai chegar no seu lar. E aquela mulher tocou em Jesus, e Jesus voltou e falou, mas alguém tocou em mim, tocou de forma diferente. Não é só tocar, não é só clamar, não, é pedir, porque Ele atende ao necessitado, quando clamar, e também ao aflito, que não tem quem o ajude. Tem buscado várias soluções, portas tem batido e não se abrem, mas Jesus atende ao aflito, que não tem quem o ajude. E quando aquela mulher tocou, Jesus falou, mas saiu de mim virtude, algo diferente. E os discípulos, todo mundo falou, mas Pedro, que é mais afoito, falou, mas Jesus, todo mundo está te apertando, onde tu estás, tem sempre uma multidão. Aqui havia duas multidões, onde Jesus está sempre alguém, e as pessoas estão te apertando, e o Senhor está falando que alguém te tocou mesmo. Sim, mas Jesus tocou, mas tocou de forma diferente. Não tocou só por tocar, mas tocou porque precisava de um milagre, precisava de um socorro. E se você precisa de socorro, precisa de um milagre, nesta manhã, toca em Jesus de forma diferente, inclinando-se para Ele, dizendo, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho nada, tudo que eu faço dá errado, mas o Senhor pode me ajudar, tu és o meu socorro na hora da angústia. E nesta hora Jesus vai te socorrer, porque Ele está chegando na tua casa, Ele está entrando na sua cidade, Ele conhece o seu endereço e o seu nome também. Mas a mulher olhou, mas Senhor, fui eu. Ele falou, mas
não se preocupe, a tua fé, o que é que eu necessito? Basta somente crer, a tua fé te salvou, te curou, e ela foi para casa feliz, e naquele momento chegou a turma da tristeza, do desespero, da angústia, que estava na casa de Jairo. A morte tinha entrado na casa de Jairo, e chegou: Senhor, não se incomode, não se preocupe, mas porque a menina já morreu. Se o Senhor tivesse chegado antes, mas alguém atrapalhou, ninguém atrapalha Jesus, os planos do Senhor, ninguém pode mudar, ninguém tem capacidade e autoridade para mudar os projetos, os planos de Jesus. Quando Ele ordena, é feito. Quando Ele diz acalme, acalme. Quando Ele diz levante, levante. Quando Ele diz senta, senta. Quando Ele diz faça, faça. Porque Ele é dono da vida. Todo o poder, toda a autoridade é dado ao nome do Senhor Jesus. E aqueles chegaram: não, mas Senhor, agora já morreu. Falou: não se preocupe, não se preocupe. Ela apenas está dormindo. E quando chegou naquela casa, as pessoas estavam chorando. Era o desespero. A morte traz tristeza, a morte traz falta de esperança, acabou os sonhos, os projetos. Mas nesta manhã nós estamos vendo aqui que Jesus é a vida, Ele é a esperança. Aonde Ele chega, a morte sai, onde Ele chega, a tristeza sai, onde Ele chega, a falta de esperança sai, e dá lugar à vida, à esperança, aos sonhos de volta. E você não vai sepultar os teus sonhos nesta manhã, porque Jesus tem projeto maravilhoso para a sua vida, sonhos para a sua vida. O Senhor tem projetos grandes, mas basta bem você crer. E quando as pessoas riram de Jesus, diz lá na passagem, a Bíblia diz que aquelas pessoas, quando Jesus falou: ela não está morta, as pessoas riram, porque era para rir mesmo. Eu vi ela morta. Por que como não falar que não está morta? Está morta porque eu vi com os meus olhos. Você viu com os seus olhos. Mas o crente, o homem, aquele que serve a Deus, a mulher que serve a Deus, não vive só por vista, mas vive por fé, crendo no impossível. E Jesus já estava vendo o impossível aos olhos dos homens. E Jesus entrou e falou: jovem, menina, levanta, sai desse sono, levanta. E ela levantou. E Jesus falou: agora só dá de comida para ela. Só dá comida, porque Jorge gosta de comer, né? Só dá comida para ela, para se alimentar, porque a vida entrou naquela casa, e todos glorificavam a Deus, e ficavam esperando. Quando Jesus opera milagre, até o seu inimigo, até aquele que diz que você não tem jeito, não tem solução, aqui ele está acabado, ela está acabada, a derrota chegou na casa. Quando Jesus opera milagres, isso é testificado, e causa um espanto, até o seu inimigo vai ficar espantado do milagre que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo grande para a sua vida, que Deus possa continuar falando contigo, porque quando Jesus olha e vê a multidão, Jesus tem compaixão, assim como Ele teve compaixão desta mulher. Jesus olhou e viu, Ele tinha um propósito naquela cidade. Qual que era? Trazer de volta a vida, trazer a esperança para a família, para aquela mulher que estava sem esperança, que tinha perdido o seu marido, tinha perdido o seu filho, e agora não tinha mais quem o ajudasse. E Jesus, nesta manhã, está visitando o seu lar, a sua casa, e dizendo: eu quero entrar na sua casa, eu quero te oferecer vida nova, eu quero trazer solução, ressuscitar os seus sonhos, os seus projetos, porque com Jesus os seus sonhos serão realizados, e os seus projetos serão alcançados, porque para Jesus nada é impossível. Todo poder está na mão do Senhor. E quando diz a palavra do Senhor que quando Jesus chega, Ele aniquila a morte, e as lágrimas, a tristeza, elas saem, e o Senhor mesmo limpará de todos os rostos, todos o choro, a tristeza e a lágrima. Por quê? Porque a solução vem. Quando nós olhamos para a nossa vida
E às vezes você tem olhado e falado, mas o diabo tem entrado na minha vida, na minha família, tem entrado na minha vida e tem destruído. Mas você precisa dar lugar para Jesus. Deixa Jesus entrar na sua vida, entrar na sua família e restaurar. Não deixe que o diabo acabe, sepulte os seus sonhos, os seus projetos, mas deixe que Jesus entre, porque Ele está perto da sua cidade. Ele está entrando às portas da cidade, a cidade de Naim. Pode ser a sua casa, pode ser o seu coração, onde está a tristeza, a amargura, a falta de fé, de esperança, mas o Senhor Jesus está entrando, e Ele está te olhando e vendo o que você precisa, e Ele quer dizer para você, não chores, porque eu cheguei, eu sou o dono da solução, que o Senhor possa te dar paz, tranquilidade. Sabe por quê? Porque Naim significa tranquilidade, significa calma, significa paz. Então, nesta manhã, que Deus te abençoe, e você possa fazer uma aliança com Cristo, entregue a sua vida para Jesus, não continue na morte, mas passe da morte para a vida, e a vida é Jesus. Entregue o seu caminho para Jesus, entregue o seu esposo para Jesus, os seus filhos para Jesus, a sua família, o seu lar para Jesus, que Ele vai mudar a sua história. Os seus sonhos não serão sepultados, porque o dono da vida trará de volta. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.